Minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos que estão conectados nesse trabalho, que estão assistindo esse culto nessa manhã de terça-feira. Que Deus abençoe os irmãos. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor do campo, aqui das Assembleias de Deus, aqui na cidade de Rio Largo, pastor Arnóbio Tavares de Lima, sua esposa, irmã Antônia. Que Deus abençoe esse casal que tanto tem contribuído ao reino, que tanto tem abençoado vidas aqui nessa cidade, nesse estado. Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida dos nossos amigos, presbítero Anderson Góes, sua esposa, irmã Aline, presbítero Altino, que está dirigindo esse trabalho nessa manhã. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe o nosso amigo, o cooperador Kennedy. Deus abençoe minha esposa, o nosso filho Emanuel, que estará aqui conosco nessa manhã, o nosso companheiro que ministrou a palavra. Antes de ler o texto, irmãos, eu quero pedir oração em favor da minha avó, que se encontra internada, mas acreditamos que Deus, Ele é Deus de milagre, irmãos. Então, apresente a minha avó em vossas orações, no nome de Jesus. Que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, irmão. Louvamos a Deus pela vida do meu dirigente, irmãos, evangelista Edmilson Marinho. Meus irmãos, livro de Números, quarto livro do Antigo Testamento. Vamos fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor. Capítulo de número 11, Números, capítulo de número 11, versículo de número 21 até o versículo de número 23. Números, capítulo 11, versículo 21, 22 e 23. Assim diz a palavra, irmãos. E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé. E disseste: eu lhes darei carne, para que possam comer um mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? Versículo 23. E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás. E agora, se a minha palavra acontecerá a ti ou não. Meus irmãos, graças a Deus por esses versículos a quais nós fizemos menção. E dessa feita é um texto por demais conhecido, que com certeza você já fez menção, que com certeza você já usou a Bíblia Sagrada para transmitir algo da parte de Deus em cima desse texto. Esse é um texto que Deus ele propôs ao meu coração nessa manhã, para trazer algo com a ajuda do Espírito Santo ao meu, ao seu coração. Nós conhecemos o livro de Números, aonde muitas pessoas faz menção de número 23, versículo de número 19, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando a gente começa a ler do início esse texto, ele é interessante que nós vamos observar os cuidados de Deus. Nós vamos observar a mão do Senhor sobre os israelitas, sobre os hebreus. Após o Senhor livrar Israel com mão forte, com a mão poderosa, com a mão grande, demonstrando o poder lá dentro do Egito, nós vamos observar detalhadamente onde o escritor, por nome de Moisés, ele vai mostrar o cuidado de Deus em meio à caminhada no deserto. O escritor ele vem dizer que quando Israel andava, caminhava,
uma nuvem pairava, protegendo do sol escaldante sobre a vida do povo de Deus. O texto diz que quando Israel chegava à noite, ou quando a noite chegava sobre Israel, o escritor ele vem dizer que essa nuvem, ela se transformava em uma coluna essa de fogo, e aquecia Israel, protegia Israel das feras selvagens, protegia Israel do frio. Ele também vem dizer, irmãos, que quando a nuvem começava a andar, se locomover, a Bíblia diz que Israel levantava o seu acampamento e andava, percorria. Mas também diz que quando a nuvem ela parava, Israel tinha que parar e fazer o acampamento ali aonde a nuvem estava parada. Pois bem, capítulo de número 9, capítulo de número 10 desse livro onde nós fizemos menção, nós observamos os cuidados de Deus sobre Israel. Mas o capítulo de número 10 e os últimos versículos é interessante, pois o escritor vem dizer: e quando a arca partia, versículo 35 e 36, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e que se dispõe ou dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam diante de ti. Nós observamos que no versículo de número 35, Deus dava livramento a Israel. Versículo 36 diz: e quando ela pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Deus ficava aguardando Israel, enquanto o acampamento estava parado, enquanto o povo estava se acampando. A Bíblia diz que a mão do Senhor, a proteção do Senhor, a presença do Senhor estava sobre Israel. Mas o capítulo de número 11, irmãos, ele chega e a gente vai se deparar com algo que nos chama a atenção. Pois o versículo 1 diz: e quando o povo se queixou, isso desagradou o Senhor. Nós observamos que desde o Egito, a saída do Egito, a trajetória no meio do deserto, nós observamos que existia um cuidado da parte de Deus, existia um zelo da parte de Deus, existia um carinho da parte de Deus, existia um amor da parte de Deus com o seu povo no meio do deserto. Nós observamos que no meio do deserto, que nessa trajetória existia um cuidado todo especial, pois a Bíblia diz que existia um manar da parte de Deus para que o seu povo fosse sustentado, para que o seu povo viesse ser alimentado. O texto é tão interessante que a Bíblia diz que o povo crescia, as vestes não se rasgavam, o povo crescia, as sandálias cresciam nos pés dos israelitas. Então existia um cuidado de Deus, irmãos, tão interessante. Mas a Bíblia diz no capítulo 11, versículo de número 1, que em meio a esse cuidado, que em meio a esse zelo, o texto diz: e o povo se queixou, e o povo murmurou. Em meio aos cuidados de Deus, a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 1, e o povo falou mal, e o povo se rebeliou contra os cuidados de Deus. É versículo 1, irmãos. E quando o povo se queixou, isso desagradou o Senhor. E o Senhor ouviu o que o povo falava, e o Senhor ouviu a murmuração do seu povo. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. E quando a ira se acendeu, e quando o Senhor ouviu, a Bíblia diz que Deus, ele não gostou do que ouviu.
E o Senhor, não gostando do que ouviu, o texto vem dizer, irmãos, e o fogo do Senhor ardeu contra eles e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. A ira do Senhor vai descer sobre o acampamento de Israel, e o texto vem dizer: aqueles que estavam longe do acampamento, aqueles que estavam longe da orientação de Moisés, a qual Deus falava com Moisés para orientar o seu povo, aqueles que não estavam prestando atenção na doutrina a qual Moisés pregava, nos deixa entender que murmurou contra o cuidado de Deus. Aí você preste atenção no texto. A ira de Deus se levantou. Se levantando a ira de Deus, um fogo do Senhor vai descer sobre o acampamento e vai consumir aqueles que estavam longe do acampamento de Israel, aonde o Senhor tinha os seus cuidados. Aí a Bíblia diz que quando o fogo desceu, consumiu os que estavam longe do acampamento, a Bíblia diz que veio um temor que fez o povo chegar até Moisés para pedir que Moisés viesse buscar a presença de Deus, para pedir que Moisés buscasse a face do Senhor, para que Deus parasse com a sua ira. Aí a Bíblia vem dizer, versículo de número 2: e o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Aí a Bíblia diz que, versículo de número 4, que quando o fogo foi apagado, que quando o Senhor vai parar com a sua ira no meio do acampamento, no fim do acampamento, a Bíblia diz que no meio do povo de Deus existia alguns estrangeiros. Existia um grupo que saiu de dentro do Egito e veio com Israel. Em meio ao deserto veio um povo que não era do povo de Deus, mas acompanhou, seguiu a Israel. Existia um bando, um grupo de estrangeiros, e a Bíblia diz que esse grupo sentiram um anseio. Esse grupo começou a murmurar dentro do acampamento. Esse grupo que não era do grupo do povo de Deus vai começar uma rebelião dentro do acampamento. E essa murmuração e esse zum que se levantou dentro do acampamento fez com que alguns israelitas seguissem, eu disse, esse grupo de estrangeiro. Começaram a murmurar, começaram a falar, começaram a criticar, e essas críticas, e essa murmuração, e esse zum que esse grupo levantou dentro do acampamento, fez com que alguns israelitas se juntassem a eles, para começar a murmurar contra Deus, para começar a murmurar contra os cuidados de Deus. Você leu o versículo de número 4: e no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram. Os filhos de Israel fizeram uma coligação. Os filhos de Israel fizeram uma aliança com esse grupo que não fazia parte do povo de Deus, mas estava alojado, mas estava no meio do acampamento. E a Bíblia diz que os filhos de Israel choraram com esse povo. E o texto é interessante, que o grupo estrangeiro, que o grupo de Israel, vai fazer uma pergunta: quem nos dará carne para comer? O povo de Israel queria carne. O povo de Israel, junto com o grupo estrangeiro, queria ser alimentado por carne. Aí o versículo de número 5, ele é interessante, que eles vão lembrar
vai fazer uma retrospectiva da sua caminhada, vai fazer uma retrospectiva da sua trajetória. E o versículo de número 5 vai dizer: nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente dentro do Egito. Nós nos lembramos dos pepinos, nós nos lembramos dos melões, nós nos lembramos dos alhos, nós nos lembramos das cebolas. Mas é interessante que dentro do Egito eles eram escravos, mas para eles, mesmo sendo escravos, eles tinham cebolas. Mesmo para eles dentro do Egito sendo escravos, eles tinham pepinos. Mesmo para eles dentro do Egito sendo escravos, maltratados, trabalho forçados. Pois você lê o livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante, que José ele morre, a geração a qual desceu para o Egito, os irmãos de José morrem, e uma geração nasce, e uma geração vai crescendo, uma geração, irmãos, que foi forçada a ter trabalho duro, a ter um trabalho árduo, pois a Bíblia diz que eles vão levantar depósitos para Faraó, para colocar os alimentos lá dentro do Egito. E a Bíblia diz que Faraó, presta atenção, que Israel crescia, que Israel aumentava. E ele vai temer aquele povo e vai dizer: se uma nação vier pelejar contra nós, e Israel se juntar com essa nação, nós seremos derrotados. O que nós vamos fazer? Vamos maltratar Israel. Então dentro do Egito tinha maus tratos, dentro do Egito tinha aflição, dentro do Egito tinha lágrimas, dentro do Egito tinha sangue que descia sobre os corpos dos israelitas. Mas dentro do Egito, na visão deles, tinham cebolas, na visão deles tinha pepinos, na visão deles tinha alhos, na visão deles tinha comida a hora que eles quisessem. Mas aqui nós observamos que no deserto não tinha cebola, que no deserto não tinha pepino, que no deserto não tinha alho. Mas tinha uma coisa melhor do que pepino, tinha uma coisa melhor do que alhos, tinha coisa melhor do que cebolas. André, o que tinha no deserto? No deserto tinha o cuidado de Deus dia e noite. Deixa eu dizer de novo, para você memorizar dentro da sua casa, ou no trabalho, ou no trânsito a qual você está dirigindo, mas está ligado nesse trabalho. No deserto não tinha pepino, não tinha cebolas, não tinha alhos, mas no deserto tinha o cuidado de Deus de dia, no deserto tinha o cuidado de Deus à noite. Deixa eu profetizar para você nessa manhã. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, mas uma coisa eu quero te dizer: impulsionado, sendo guiado, sendo orientado pelo Espírito Santo que há sobre a minha vida, nesse deserto a qual você está passando, tem cuidado de Deus, tem o cuidado de Deus de dia, tem o cuidado de Deus de manhã, tem o cuidado de Deus à tarde, tem o cuidado de Deus no começo da noite, tem o cuidado de Deus de madrugada. Pois o salmista vem dizer no Salmo de número 121, glória a Deus, o salmista ele vai mostrar o cuidado de Deus em meio ao seu povo. Ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Verso 3, ele não fará com que o meu pé seja abalado, aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua direita
direita, o sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, Ele preservará a tua alma, o Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante, para sempre. O salmista, ele queria dizer que independente do lugar aonde nós viemos estar, existe o cuidado de Deus. Por que, André? Existe o cuidado de Deus, porque o nosso Deus, ele não dorme, o nosso Deus, ele não cochila. Se for possível, o nosso Deus, ele faz hora extra para trabalhar, para cuidar, para zelar pela vida do seu povo. Então, no deserto tinha um cuidado de Deus. No deserto, o salmista, ele diz no Salmo 91, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista, ele diz também que no meio do deserto, praga alguma chegará sobre a tua tenda. André, por que praga alguma não chegará na minha tenda? Pois ele vai dizer, ele deu ordem aos seus anjos para te guarda. Deixa eu profetizar em cima da palavra. A proteção de Deus nesse deserto ao qual você está passando. Há uma proteção de Deus, há uma mão de Deus, há um exército celestial guardando os teus, guardando a tua vida, guardando a tua casa. E nessa manhã há uma proteção de Deus. Então existia um cuidado de Deus. Aí o povo vai dizer que o povo murmurou. Quem nos dará carne? Nos lembramos dos peixes que comia livremente no Egito. É melhor ser servo e tendo o cuidado de Deus no deserto, do que ser um escravo dentro do Egito e ter todos os prazeres que deseja. É melhor estar em um deserto caustigante, mas e ter a presença de Deus, do que estar em um Egito e a presença de Deus não está presente. É melhor chorar em um deserto do que ter uma alegria momentânea em um Egito. É melhor estar em um deserto e ter o zelo de Deus de manhã, ter o zelo de Deus de tarde, à noite, e ter o zelo de Deus 24 horas, do que estar em um Egito e ter prazeres momentâneos. O texto vem dizer que eles se lembraram, se esqueceram do cuidado de Deus. Mas a Bíblia diz, versículo 6, mas agora a nossa alma está seca, não há nada além desse manar diante dos nossos olhos. Eles queriam dizer, a nossa alma está seca, estamos cansados dos cuidados de Deus, porque quem mandava o maná? Deus. Quem cuidava do seu povo de dia e ao entardecer? Deus. Quem era que colocava uma coluna, uma nuvem de dia para proteger do sol escaldante? Deus. Quem era que mandava uma coluna de fogo a noite inteira para proteger do frio, para proteger das bestas feras que existia no deserto? Deus. Quem era que dava livramento dos inimigos que tentavam atacar Israel em meio à caminhada? Deus. Mas o povo agora cansou do cuidado de Deus. E eles vão dizer, a nossa alma está seca. Não há nada além desse manar, ou seja, não há nada além do cuidado de Deus. Aí ele vai dar as características do maná. E o maná era como a semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E o povo ia e colhia, e moía em moinhos, ou esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas e fazia bolos deles. E o seu sabor era como o de azeite fresco. E quando caiu o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia
descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar. A murmuração do povo chegou ao líder. Você observa que Moisés já tinha orado nos 2 primeiros versículos. Quando o povo começou a se queixar do cuidado de Deus, se você ler o capítulo de número 11 até o capítulo de número 25 desse livro de Números, é os capítulos das rebeliões de Israel. É os capítulos onde Israel começou a murmurar de uma forma terrível contra os cuidados de Deus. Você observa que o povo tinha saído de uma crise. Estava com poucos dias ou poucas horas. Moisés orou, a ira de Deus cessou. Mas a Bíblia diz, versículo 4, e um grupo, junto com o grupo de Israel, vai murmurar contra os cuidados de Deus. Aí Moisés ouviu que o povo chorava. Moisés ouviu o que estava acontecendo dentro do acampamento. O homem que tinha intimidade com Deus ouviu que o povo de Deus chorava, lamentava. Aí a Bíblia diz, então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. Moisés, quando viu o povo murmurar, Moisés, quando viu o povo chorar, Moisés, quando viu o povo se lamentar, a Bíblia diz que Moisés ele fica desgostoso. A Bíblia diz que Moisés fica descontente. O semblante de Moisés ele cai. Aí o texto diz, versículo de número 11: e Moisés disse ao Senhor: por que afligiste a teu servo? Porque não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Vamos lendo, versículo 12: eu concebi todo este povo, fui eu que gerei, para que me disseste: leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda amamentada, a terra que juraste a seus pais. De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dás-nos carne para que possamos comer. Aí versículo 14: eu sozinho, eu quem? Moisés vai dizer ao Senhor: eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. Versículo 15: se ages assim comigo, eu te peço, mata-me, se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. Moisés se achava que não era capaz de levar esse povo à terra prometida. Moisés se achava que não era capaz de guiar esse povo, de liderar esse povo. E Moisés vai dizer: Senhor, tira a minha vida, para que eu não veja a desgraça desse povo. Aí o Senhor vai falar com Moisés, versículo 16: e o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como ancião do povo, e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo. Deus vai mostrar para Moisés que Moisés ainda tinha utilidade nas mãos do Senhor. Deus vai mostrar a Moisés que o Espírito que estava na vida de Moisés, que a presença de Deus que estava na vida de Moisés, era capaz de passar para a vida daqueles homens. O texto diz, irmãos, que os homens a quais foram reunidos quando estava perto de Moisés, Deus desce no acampamento, e quando Deus desceu no acampamento, a presença de Deus que estava na vida de Moisés vai passar para a vida daqueles homens, a ponto que 2 homens ficaram no acampamento, enquanto os outros estavam perto de Moisés, profetizavam, ficaram cheios da presença de Deus. Mas os outros 2 que ficaram no acampamento, a Bíblia vai dizer, e os 2 que ficaram no acampamento profetizavam, receberam poder.
O poder que estava na vida de Moisés passaram para aqueles homens. Deus estava mostrando a Moisés: Moisés, você ainda é útil nas minhas mãos. Moisés, você ainda é capaz de liderar esse povo, de levar esse povo à terra prometida, a terra que emana leite, a terra que emana mel. Moisés, ergue a tua cabeça. Moisés, enxuga as lágrimas. Moisés, coloca um sorriso no rosto. Se ergue, se levanta, porque a obra ainda continua. Moisés, Deus mostrou a Moisés, na visão dos anciãos, na visão de 70 homens, que Moisés ainda era capaz de ser o líder do seu povo. Aí o texto vai dar continuidade, que o povo ainda murmurava, o povo chorava. E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens em pé. E disseste: eu lhes darei carne, para que possam comer. Se você ler o versículo 19, se você ler o versículo de número 20, Deus vai dizer a Moisés: Moisés, eles não vão comer apenas um dia. Moisés, o povo não vai comer carne apenas 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas Moisés, o povo vai comer carne durante um mês inteiro, até que saia a carne pelas vossas narinas. Deus estava dizendo: Moisés, o povo quer carne. Nem vai ser um dia, nem 2 dias, nem 7 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas vai ser um mês inteiro, Moisés, até que saia pelas narinas, porque desprezaste o Senhor, que está no vosso meio, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Irmãos, olha o texto, irmãos. O povo estava chorando porque saiu da aflição do Egito. O povo estava murmurando porque saíram dos maltratos a qual existia dentro do Egito. O povo estava no meio do deserto, mas tinha o cuidado de Deus. O povo crescia, as vestes cresciam juntas. O povo crescia, os pés cresciam, as sandálias cresciam junto com os pés. Irmãos, a Bíblia diz que não tinha enfermidade no meio do povo de Deus. Que cuidado era esse? Mas o povo murmurou e disse: queremos carne, queremos do Egito. Aí Deus vai dizer a Moisés: vai comer carnes um mês inteiro, até sair pelas narinas. Aí vai dizer Moisés, o versículo onde nós lemos no começo da leitura: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé. E disseste, Senhor, tu me disseste, vai dar carne, para que possam comer carne o mês inteiro? Deveremos matar os rebanhos, ou os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles e para satisfazê-los? Moisés está dizendo ao Senhor: é praticamente impossível. Senhor, não tem condições. E eu comecei a ler esse texto, e eu comecei a meditar nesse texto. E após Moisés fazer essa pergunta a Deus, Deus vai responder a Moisés. Versículo de número 23. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, Moisés, terá porventura, Moisés, acaso, Moisés, a minha mão, ela tem ficado curta, Moisés?
A tradução da Bíblia King James diz: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Ô Moisés, terá o meu poder se acabado? Moisés, ele vem dizer lá no livro de Gênesis, se não foge a minha memória, capítulo 18, haveria alguma coisa demasiadamente impossível a qual o Senhor não possa cumprir, fazer, realizar. Lucas diz, capítulo 1, versículo número 37, porque para Deus nada é impossível. Isaías diz no seu livro 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Eu irei operar, eu irei efetuar. Quem tem o poder de impedir Moisés? Moisés, o meu poder se acabou. Se você ler o texto, Deus vai dizer a Moisés: verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E eu comecei a refletir um pouco nesse texto, para nós concluirmos que esse poder aconteceu, que essa impossibilidade, esse impossível de Deus aconteceu em meio, ou no meio de uma crise, aonde o povo murmurava, aonde os pensamentos dos povos ou do povo estava dividido no meio da congregação, no acampamento do Senhor. Aí o líder vai orar, o líder vai clamar, e Deus vai responder, fazendo o impossível no meio do acampamento. Deixa eu profetizar em cima da palavra. É nesse meio. Qual meio, André? No meio dessa crise, no meio dessa adversidade a qual você está passando, enfrentando, que Deus vai fazer o impossível acontecer por causa da tua oração, por causa do teu clamor. Lucas 1:13, o escritor ele vem dizer, quando Zacarias entra no templo, 400 anos que Deus não falava com o seu povo, que Deus não manifestava a sua glória, que anjo não era enviado, que profeta não era levantado para falar com o seu povo, que sacrifício de sacerdote não era ouvido, recebido lá nos céus. A Bíblia diz que quando o homem por nome de Zacarias entra no templo, a Bíblia diz que Deus vai quebrar o silêncio de 400 anos, dizendo: Zacarias, não tenha medo, pois a tua oração foi ouvida, e a tua mulher que é estéril dará à luz a uma criança. Em meio a uma crise, Deus vai responder a oração. E aqui era uma crise aonde os pensamentos dos povos ou do povo estava dividido. Deus vai responder a oração dizendo a Moisés: o povo não vai comer carne, nem só um dia, nem 2 dias, nem 7 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas eu vou fazer o impossível no meio do acampamento, e o povo vai ser alimentado durante 30 dias. Você observa que a mão do Senhor, ela vai operar no meio do acampamento. Isaías, ele vem escrever no seu livro, capítulo de número 59, versículo de número 1, diz que a mão do Senhor não está em colheita. Deus vai mostrar a Moisés que a mão dele ainda sustentava. Deus vai mostrar a Moisés que a mão dele ainda dominava. Olhe para mim, receba essa terceira palavra. A mão do Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Parece que as coisas vão desandar, parece que vai desmoronar, parece que vai ser destruído, parece que vai se acabar, parece que a tempestade vai acabar com
tudo, vai destruir tudo. Mas o Senhor está dizendo: a minha mão não perdeu o controle das coisas. Olhe para mim nessa manhã, você que está na sua casa. Deus brada ao meu coração e manda te dizer: a mão do Senhor é sobre a tua vida. A mão do Senhor é sobre a tua casa. A mão do Senhor é sobre a vida dos teus. É por isso que tem livramento. É por isso que Deus ele guarda. É por isso que Deus ele protege. É por isso que o diabo tenta de todas as formas, de todas as maneiras, para tentar acabar, para tentar entrar e bagunçar, destruir. Mas a mão do Senhor estará aqui, protegendo. O salmista ele disse no Salmo 91, verso de número 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto você, enquanto a igreja, enquanto a cidade de Rio Largo, enquanto você que nos ouve e nos assiste, enquanto nós estivermos debaixo da mão de Deus, eu disse: nada tocará em você. Não tem inferno, não tem diabo, não tem demônios, não tem flechas, articulações que foram preparadas contra a tua vida, chegará sobre a tua casa, chegará sobre a vida dos teus, porque o Senhor está dizendo: a minha mão estará aqui, a mão do Senhor estará estendida. Então nessa manhã, receba o cuidado das mãos de Deus. O cuidado. E Deus disse a Moisés: acaso Moisés, terá a mão do Senhor ficado mais curta? E eu fecho a minha Bíblia e digo a você: a mão do Senhor, ela continua a mesma. A mão do Senhor continua operando milagre. A mão do Senhor continua salvando. A mão do Senhor continua livrando. A mão do Senhor continua protegendo. Mesmo em meio às rebeliões que acontecem, mesmo em meio aos grupos que se levantam para contender contra os líderes, mesmo em meio aos grupos, aos bandos que tentam se infiltrar no meio da congregação para fazer uma rebelião, junto com alguns que se deixam ser levados, mesmo em meio a tudo isso que acontece no meio do acampamento, Deus ainda continua com a sua mão grande operando no meio do seu povo. Não é um grupo, não é um bando que vai impedir o agir de Deus no meio do seu povo. Nessa manhã eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. A mão do Senhor continua operando, a mão do Senhor continua fazendo, a mão do Senhor continua curando, a mão do Senhor continua tocando, a mão do Senhor continua visitando, a mão do Senhor continua abrindo porta, a mão do Senhor continua trazendo aquele que está longe para perto. A mão do Senhor ainda continua fazendo milagre. E eu quero saber, aonde está você que se afastou dos cuidados da mão do Senhor? Cadê você que se afastou das mãos ou dos cuidados das mãos do Deus Todo-Poderoso? Cadê você que no meio do deserto caminhava, andava, mas as mãos do Senhor eram sobre a tua vida? Nessa manhã, o Senhor ele te convida para estar debaixo dos cuidados de Deus. Nessa manhã o Senhor ele te chama, nessa manhã o Senhor te convida, nessa manhã o Senhor te faz um convite todo especial: volta para os meus cuidados. Nessa manhã eu quero fazer mais um clamor. Você que está na sua casa, coloque a mão no seu coração. A gente faz esse clamor
e a gente encerra mais um trabalho do programa Louvor e Palavra. Feche os seus olhos. Enquanto eu oro, se você quiser voltar para Jesus, você escreve: eu quero voltar para Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, graça te damos louvores. Nessa manhã, Senhor, te engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Nessa manhã eu apresento, Senhor, a todos os ouvintes que estão conectados nesse trabalho. Estenda tuas mãos sobre a vida deles, guarda-os, protege-os, livra-os, Senhor, de todo mal. Todas as articulações demoníacas que foram preparadas contra a vida, Senhor, desses internautas que estão conectados, seja repreendido, caiam por terra pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus.